fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, Obrigado por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como vos disse há momentos, hoje o tema do capítulo 5º, que é o capítulo 5º que hoje iniciamos, é mais pastoral. E tem muito a ver com a nossa vida concreta, com a vida das famílias, naturalmente. É muitíssimo interessante e penso que se vai tornar muito agradável e nos vamos identificar com muito daquilo que o Papa Francisco nos diz. Por outro lado, mais uma vez, revela-se como sendo um grande conhecedor da vida e da dinâmica das famílias. Este tema do capítulo 5º intitula-se O Amor que se torna fecundo. E digamos que é mesmo este o tema de base, a fecundidade do amor conjugal ou do amor matrimonial. E o Papa começa por dizer que o amor sempre dá vida. Aliás, é típico do amor dar a vida, não é? Jesus, quando nos deu o mandamento novo do amor, diz: amai-vos aos outros como eu vos amei, e no como está exatamente a medida. E a sua medida é aquela que ele também disse no Evangelho: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Com maioria de razão, podemos imaginar que o amor conjugal entre marido e mulher não se esgota no interior do próprio casal. É uma realidade que à partida é mais ampla já e que, mesmo como realidade conjugal, tem uma dimensão mais ampla do que aquilo que se pode imaginar. Enquanto os cônjuges se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho e da fecundidade conjugal, que é reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da unidade conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e do ser mãe. Portanto, depois desta brevíssima introdução que o Papa faz, ele começa com o primeiro subtítulo do capítulo, que se intitula Acolher uma nova vida. E neste acolher uma nova vida, o Papa olha para o amor conjugal e para a fecundidade conjugal numa perspectiva verdadeiramente mais ampla do que o simples matrimónio de dois esposos. Porquê? Porque eles se inserem no amor trinitário e, de alguma maneira, o próprio amor trinitário por eles vivido faz com que o amor conjugal seja muito mais vasto, muito mais amplo, muito mais completo do que é, afinal, o simples amor do homem pela mulher. E, em seguida, o Papa diz: a família é o âmbito não só da geração, mas também do acolhimento da vida que chega como um presente de Deus. Se o amor é dar a vida, é dar vida, então, naturalmente, quando se gera a vida, de alguma maneira, acolhe-se a vida, que é um presente de Deus. Cada nova vida permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. Peço desculpa que tinha... Ok, obrigado. É que não tinha aqui o rato a funcionar. Portanto, esta vida nova permite-nos descobrir a dimensão mais gratuita do amor, que nunca cessa de nos surpreender. Os filhos são amados mesmo antes de chegarem. Ou seja,
infelizmente, o Papa faz referência a situações em que muitas crianças, numerosas crianças, são rejeitadas, abandonadas ou subtraídas à sua infância, precisamente porque a vida dos adultos, ao não desejarem a vida, ou até mesmo quando acontece, ao suprimirem a vida, de alguma maneira punem as crianças que nenhum mal tinham feito por causa dos seus erros. Se uma criança chega ao mundo em circunstâncias não desejadas, os pais ou os outros membros da família devem fazer todo o possível para aceitá-la como dom de Deus e assumir a responsabilidade de a acolher com magnanimidade e carinho. Como veem, o Papa, já desde o início do capítulo, aborda estas questões tão delicadas da maternidade e da paternidade. E diz mais adiante: o dom de um novo filho que o Senhor confia ao pai e à mãe tem início com o seu acolhimento, continua com a sua guarda ao longo da vida terrena e tem como destino final a alegria da vida eterna. E depois o Papa diz uma coisa muitíssimo interessante para dizer de que maneira Deus se associa e de alguma maneira delega nos pais a sua própria tarefa de criador. Quando o pai e a mãe dão um nome à sua criança, Deus aceita chamar este filho ao longo de toda a eternidade pelo nome que os próprios pais lhe concederam. Portanto, é como para dizer que os pais são intimamente associados ao desígnio criador de Deus e são concriadores, ou seja, criam juntamente com Deus. E é interessante ver isto desde o princípio, pois o Papa mais adiante refere-se a este aspecto. Nós às vezes pensamos que a tarefa do homem e da mulher é apenas criarem o corpo porque Deus lhe cria a alma. Mas não existe esta visão é ultrapassada numa perspectiva um bocadinho dualista e manicaísta. O homem e a mulher geram a unidade de ser, o ser na sua totalidade, alma e corpo. E por isso é que eu dizia antes que o homem e a mulher são concriadores com Deus, porque Deus é quem é o autor de toda a vida, mas torna o homem e a mulher participantes dessa nova vida, dando-lhes o próprio ser na totalidade, corpo animado ou espírito encarnado. E depois de deixar claro esta dimensão da concriação dos homens, do homem e da mulher com Deus, o Papa começa por fazer uma referência, antes de passar ao subcapítulo, àquilo que nós hoje chamamos as famílias numerosas. Dá a sensação que ele quer como que prestar desde o início uma homenagem às famílias que têm muitos filhos. Esta é uma grande problemática hoje em termos demográficos, porque os povos têm futuro quando têm filhos, quando as famílias têm filhos. E nós estamos a ver que muitos países do Ocidente, nomeadamente a Europa, onde a taxa de natalidade é muito baixa, acaba por ser, no fundo, uma questão complexa para o futuro desses povos. Por isso o Papa, talvez por essa razão, desde o princípio, quis deixar esta advertência às famílias numerosas, que são, diz ele, uma alegria para a Igreja. Nelas, o amor manifesta a sua fecundidade generosa. E, todavia, não é que o Papa diz que não se deva ser responsável em termos da paternidade e da maternidade. Louva estas famílias, sem, no entanto, esquecer
que a faculdade que os cônjuges têm de usar a sua liberdade inviolável deve ser usada de modo sábio e responsável. E agora é muitíssimo interessante, porque o Papa, analisando exatamente esta questão da fecundidade, cria aqui um subcapítulo onde coloca em evidência o papel da mulher. Intitula este subcapítulo O amor na expectativa própria da gravidez. Creio que aqui também é uma homenagem que o Papa faz à mulher pelo seu papel de maternidade e consciente também daquilo que é este dom, mas ao mesmo tempo esta responsabilidade. O Papa diz que a gravidez é um período difícil, mas também um tempo maravilhoso. A mãe colabora com Deus para que se verifique o milagre de uma nova vida. E aqui agora repito o que eu disse já atrás: cada mulher participa do mistério da criação que se renova na geração humana. Cada criança que se forma dentro de sua mãe é um projeto eterno de Deus Pai e do seu amor eterno. Portanto, aquilo que vos tinha dito antes, de facto, Deus é co-criador com o homem e com a mulher. Portanto, cada criança, desde que está a desenvolver-se no seio da sua própria mãe, está já no coração de Deus, está desde sempre nos desígnios de Deus. E no momento em que é concebida, realiza-se, toma carne, o sonho eterno do Criador. É muitíssimo interessante esta visão do Papa de associar a obra da criação à obra da própria mãe que gera no seu seio os próprios filhos. Depois, mais adiante, diz: toda a mãe e todo o pai sonharam o seu filho durante 9 meses. É interessante aqui que o Papa, sabendo que esta é uma tarefa primordialmente da mulher, não põe o homem de fora deste processo. Portanto, não é possível uma família sem o sonho. Numa família, quando se perde a capacidade de sonhar, os filhos não crescem, o amor não cresce, a vida debilita-se e apaga-se. E agora o Papa faz, dentro desta chamada de atenção para a importância do sonho, sonhar o próprio filho, diz também que neste sonho, para um casal cristão, aparece necessariamente o batismo. Porque quando é que propriamente nós dizemos que Deus se torna direta e imediatamente participante da vida divina que nos é dada? Exatamente pelo batismo. Quem nos dá no batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participação na vida divina, é Deus, naturalmente. Os pais preparam também a sua oração, a sua confiança em Jesus antes do nascimento, mas depois compreendem que o batismo é como que a intervenção de Deus na sua obra pessoal da criação. E em seguida, o Papa, sempre dentro desta perspectiva da concriação, isto é, Deus e os homens, homem e mulher, que são criadores juntos, diz que é interessante. Hoje em dia a ciência permite conhecer de antemão a cor do cabelo, o sexo da criança, às vezes até características que estão inscritas no código genético que já se conseguem perceber a partir do estado embrionário. Mas depois acrescenta: todavia, só se conhece em plenitude o filho quando, de alguma maneira, o Pai que está nos céus, que o criou, nos revela esse dom. Portanto, o mais importante é que quem, em primeiro lugar, conhece o filho, que os pais ainda não conhecem durante a gravidez, é o próprio Senhor. Pois é Ele que sabe quem é aquela criança,
qual é a sua identidade mais profunda. Portanto, para dizer que aqui nesta obra da criação, Deus e o homem e a mulher estão intimamente ligados entre si. A mãe que traz no ventre precisa de pedir a luz a Deus para poder conhecer em profundidade o seu próprio filho e saber esperá-lo tal como ele é. Portanto, é interessante isto. Todo o conhecimento que muitas vezes nós julgamos ter só pela via da natureza é um conhecimento incompleto. Aonde os pais conhecem o filho que há de chegar é exatamente em Deus. Por isso daí a relação que deve haver entre pai e mãe durante a gestação do próprio filho e o Senhor, que é aquele que desde o princípio e desde toda a eternidade nos conhece de maneira nova e diferente. É importante que aquela criança que é conhecida por Deus e que vai ser conhecida por nós seja esperada, se sinta quando nasce, perceba que alguém estava na expectativa. Portanto, digamos que os filhos são uma dádiva e cada um é único e irrepetível. E, portanto, é importante que cada pai e cada mãe faça a experiência da própria paternidade e maternidade. É que um filho é amado porque é filho. Não é porque é bonito ou não é por razões externas, é porque é filho. E esta relação de paternidade e de maternidade é aquilo que verdadeiramente constitui o amor dos pais, que é o instrumento do amor de Deus Pai. Os pais são, de alguma maneira, a manifestação visível, palpável, por parte da criança, daquele que é um amor que transcende os próprios pais e que é o próprio amor de Deus. E que, naturalmente, ele mesmo, Deus, espera com ternura o nascimento de cada criança, aceita-a incondicionalmente e acolhe-a gratuitamente. É muito interessante. Eu devo confessar-vos que nos meus conhecimentos acerca destas questões nunca tinha visto uma perspectiva que ligasse tão profundamente o amor de Deus e a intervenção de Deus de maneira tão próxima e comprometida juntamente com os pais. E agora o Papa não consegue resistir àquele que é o seu estilo, de ser muito direto, muito pessoal no relacionamento com as pessoas. E aqui exprime um seu desejo. A cada mulher grávida quero pedir-lhe afetuosamente: cuida da tua alegria, que nada te tire a alegria interior da maternidade. Aquela criança que está para nascer merece a tua alegria. E depois o Papa diz, naturalmente, todos nós nos ocupamos daquilo que é preciso fazer ou preparar, mas que o Papa diz, sem obsessões, sem preocupações, no sentido de que isso não se torna mais importante do que o amor, a relação que se deve construir com cada criança que está para nascer. E, ao mesmo tempo, recomenda o Papa a cada mulher grávida, louva como Maria, e usa as palavras de Maria para dar graças a Deus exatamente pela nova vida. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. Portanto, ver em cada mulher grávida, em cada mãe, exatamente esta figura de Maria, que é chamada a viver com sereno entusiasmo, no meio dos incômodos próprios de uma gravidez, a expectativa daquela criança. E ao mesmo tempo pede ao Senhor que guarde a sua alegria para poder transmiti-la ao seu filho. Compreendemos que o Papa tenha querido distinguir a mulher neste processo da maternidade e da fecundidade, porque há uma parte que só a ela compete. O pai tem naturalmente o seu papel, mas depois há aqui um grande papel
materno, feminino, que tem que ser considerado e respeitado, e por isso mesmo o Papa privilegiou esta atenção para com a mulher grávida. Mas ao mesmo tempo também não esquece que o filho, ao nascer, vai encontrar-se não apenas com a mãe que o gerou e o trouxe no seu seio, mas também com o pai, que é, tal como a mãe, autor daquela paternidade e daquela maternidade. Recém-nascidas, as crianças, diz o Papa, começam a receber em dom, juntamente com o alimento e os cuidados necessários, a confirmação das qualidades espirituais do amor. Ou seja, a criança começa a aprender a amar, a responder ao amor, precisamente através das qualidades espirituais do pai e da mãe, ao amarem aquela criança. Por isso, os gestos de amor passam através do dom do seu nome pessoal. Portanto, a relação pessoal entre pai e mãe e a relação pessoal do pai e da mãe com a criança, na partilha da linguagem, da intenção, dos olhares, da iluminação dos sorrisos, tudo isto é amor, que contém amor do pai e da mãe, que contém uma centelha do amor de Deus. Ou seja, diz o Papa, toda a criança tem direito a receber o amor de uma mãe e de um pai, ambos necessários para o seu amadurecimento íntegro e harmonioso. Confesso-vos que me encantaram muito estas palavras do Papa e esta sua maneira de envolver os pais neste dom que é o encontro com o próprio filho que geraram entre si. E agora posso imaginar os pais que me estão a ouvir, pais e mães, naturalmente, que fizeram exatamente esta experiência, certamente a reviverem o que é que foi esta experiência de amar como pai e como mãe, separadamente, distintamente, mas ao mesmo tempo como unidade de ser que é a família, este amor que se foi revelando, manifestando, fazendo crescer e amadurecer os seus próprios filhos. O pai e a mãe, neste processo de maternidade e paternidade, mostram aos seus filhos o rosto materno e o rosto paterno do Senhor. Não sei se muitos pais e muitas mães têm esta consciência de que eles são também mediadores do amor materno e paterno de Deus. Ou seja, o amor com que a mãe ama, o amor com que o pai ama, é amor de Deus. E por isso eles são mediadores, enquanto pai e enquanto mãe, do amor de Deus que é simultaneamente materno e paterno. Foram, ao final, juntos, pai e mãe, que ensinaram o valor da reciprocidade, o encontro entre seres diferentes, homem e mulher, e onde cada um contribui com a sua própria identidade e sabe também receber do outro e fazer-se dom ao outro. É muito bonito, do ponto de vista espiritual, esta perspectiva que o Papa apresenta. Mas agora coloca aqui uma questão delicadíssima e que é uma questão hoje tão presente, infelizmente, na cultura em que vivemos. O Papa fala de um sentimento de orfandade que experimentam muitas crianças e jovens e que é mais, diz o Papa, é mais profundo daquilo que hoje pensamos. E agora o Papa aborda questões que são questões modernas da cultura, são questões sociológicas, culturais, e diz, falando de um caso concreto, hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver as suas capacidades e ter objetivos pessoais. Todavia, e é o alerta do Papa, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm
da presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. A realidade é que a mulher apresenta-se diante do homem como mãe, sujeito da nova vida humana que nela é concebida e se desenvolve e dela nasce para o mundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se verifica um enfraquecimento da presença materna com as suas qualidades femininas, que são importantes tanto para uma criança masculina como feminina, pode ser um risco grave para a nossa cultura. E, ao mesmo tempo, o Papa insere neste discurso exatamente a questão desta sensação de orfandade, que às vezes a cultura moderna proporciona, onde falta mãe ou onde falta pai. Nós falamos por vezes dos pais ausentes e infelizmente a nossa cultura tem muitas vezes este déficit da presença frequente, contínua, assídua na vida e no desenvolvimento das crianças por parte dos pais, que estão a maior parte do tempo fora no trabalho. Mas também se verifica hoje isto a propósito das mães. E a este nível o Papa diz: as mães são o antídoto mais forte contra o propagar-se do individualismo egoísta. Porquê? Porque a mãe é capaz de superar tudo aquilo que muitas vezes são perdas para ela, para que nada falte ao filho que está a educar, a amamentar, a fazer crescer. E neste sentido o Papa afirma também uma coisa muito importante. Uma sociedade sem mães seria uma sociedade desumana, porque as mães sabem testemunhar sempre, mesmo nos piores momentos, ternura, dedicação e força moral. Depois até acrescenta um outro elemento que complementa estes, dizendo que as mães transmitem muitas vezes o sentido mais profundo da prática religiosa. Portanto, o Papa não é que está aqui a criticar que a mulher trabalhe ou que a mulher esteja fora do lar. Está apenas a dizer que provavelmente ainda não resolvemos todos os problemas sociais, económicos e políticos que devíamos resolver para que, por outro lado, continuando as mulheres a trabalhar e a estudar e a ter igual participação como os homens na vida social, que elas não sejam privadas deste que é um papel fundamental das mães. E nesse sentido, o Papa diz: sem as mães, não somente não haveria novos fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor simples e profundo. E sempre à sua maneira, como expressão dos seus sentimentos, o Papa acrescenta: queridas mães, obrigado. Obrigado por aquilo que sois na família e pelo que dais à Igreja e ao mundo. E agora, numa linha complementar entre pai e mãe, no número seguinte, o Papa diz: a mãe que ampara o filho com a sua ternura e compaixão ajuda a despertar nele a confiança, a experimentar que o mundo é um lugar bom que o acolhe. E isto permite desenvolver uma autoestima que favorece a capacidade de intimidade e de empatia no próprio filho. Mas, ao mesmo tempo, volta-se para a figura do pai e diz que esta, a figura do pai, ajuda a perceber os limites da realidade, caracterizando-se mais pela orientação, pela saída para o mundo mais amplo e rico de desafios, ou seja, dá horizontes, abre pelo convite a esforçar-se, a lutar. Um pai com uma clara e feliz identidade masculina, que por sua vez combina no seu trato com a esposa o carinho e o acolhimento, é tão necessário como os cuidados maternos.
Eu não sei se a nossa cultura olha para esta complementaridade e tem presente que o papel da educação dos filhos e do crescimento dos filhos não pode ser apenas obra de um só progenitor, mas tem de ser necessariamente obra de ambos os progenitores. Há tarefas que naturalmente são típicas mais do pai ou da mãe, mas a presença clara e bem edificada das duas figuras, masculina e feminina, cria o âmbito mais adequado para o amadurecimento da criança. Haveria tanto a dizer e a refletir sobre esta questão, porque há tantas questões de fratura, digamos assim, na sociedade e na cultura de hoje, que não têm em conta precisamente isto que o Papa está a dizer. O Papa agora aborda uma outra questão. Diz-se que a nossa sociedade é uma sociedade sem pais. Exatamente por todas estas razões que temos estado a ver, quando porventura pai e mãe são ausentes, naturalmente gera orfandade, como dizíamos atrás, e criamos uma sociedade sem pais. Na cultura ocidental, continua o Papa, a figura do pai estaria simbolicamente ausente, como se fosse um bem, na perspectiva da cultura fraturante. Mas, ao mesmo tempo, essa ausência é distorcida, é desvanecida. Até muitas vezes a virilidade masculina, que é importante na educação dos filhos, independentemente de serem homem ou mulher, parece posta em questão. Naturalmente, muitas vezes a cultura esconde-se atrás de questões que são muitas vezes resultado de visões distorcidas da relação do pai e da mãe com a criança. Às vezes fala-se em nome da libertação de um pai patrão, de um pai que representa a lei, que impõe a partir de fora, de um pai como censor da felicidade dos filhos, impedimento à emancipação e à autonomia dos jovens. É evidente que estas realidades muitas vezes existem, mas são visões distorcidas daquilo que deveria ser o verdadeiro papel educativo do pai e da mãe em conjunto. O Papa, a terminar esta reflexão, diz: o problema dos nossos dias não parece ser tanto a presença invasora do pai, mas sim a sua ausência. Não nos podemos queixar do tal pai tirano, porque muitas vezes é o pai ausente mais do que o pai tirano. Por vezes o pai está tão concentrado em si mesmo e no próprio trabalho, ou então nas próprias realizações individuais, que até se esquece da família e daquele que é também o seu papel como construtor da educação do filho. É evidente que tudo isto muitas vezes reflete a cultura predominante. Hoje a autoridade é olhada como suspeita e os adultos são duramente postos em discussão. Às vezes acontece, pai e mãe, nesta perspectiva de confusão que a cultura cria, eles próprios abandonam as suas certezas, às vezes as raízes que receberam quando eles próprios eram crianças e foram educadas. E por isso prejudica muitas vezes em concreto o processo adequado de amadurecimento que as crianças precisam de fazer. E nega-lhes um amor capaz de as orientar e que as ajude a amadurecer. Ora bem, à maneira de conclusão e a terminar esta fecundidade conjugal da que o Papa tem vindo a tratar, o Papa diz, a concluir, Deus coloca o pai na família para que, com as características preciosas da sua masculinidade, esteja próximo da esposa para compartilhar tudo, alegrias e dores, dificuldades e esperanças. Portanto, para dizer que não há verdadeira e complementar educação
senão aquela que é feita naturalmente pelo pai e pela mãe em conjunto. E a concluir, o Papa diz: os filhos têm necessidade de encontrar um pai que os espera quando voltam dos seus fracassos, dos seus erros inevitáveis. Provavelmente até farão tudo para não admitir os erros, para não os revelar, mas seja como for, eles precisam dele, mais que não seja, para ver que ele está ali e que ele é o apelo àquilo que deve ser a mudança e a transformação e a capacidade de sair dos seus fracassos. Olha, devo confessar-vos que é uma abordagem que não estava habituado a ver até nos manuais sobre o matrimónio e nos manuais sobre a educação. O Papa faz duas coisas que me parecem importantes. Compromete cada vez mais o homem e a mulher no processo educativo, da reciprocidade com os filhos, e ao mesmo tempo compromete os pais numa reciprocidade com Deus. Ou seja, não esquecer que eles são apenas os mediadores, os instrumentos de que Deus se serve para continuar a transmitir o seu amor pessoal. Portanto, não é bom que as crianças fiquem sem pais e que não experimentem a orfandade e que, por isso mesmo, deixem de ser crianças antes do tempo. As crianças, para continuarem a ser crianças, precisam de sentir que têm ao seu lado pais que as ajudam e que se alegram com vê-las ser aquilo que elas são quando são apenas crianças. Mas agora o Papa aborda uma outra questão hoje extraordinariamente importante e que contém aqui a nível exatamente da nossa cultura atual alguns problemas a que o Papa também vai fazer referências. É um novo subcapítulo que ele intitula Fecundidade Alargada. Naturalmente, ao ouvir esta expressão, fecundidade alargada, a maioria de nós está imediatamente a pensar que o Papa vai falar apenas da adoção. Mas é muito mais do que isso. É evidente que o Papa trata o tema da adoção, começando por dizer aqueles que não podem ter filhos, aqueles, lembramos que o matrimónio não foi instituído só em ordem à procriação. O matrimónio conserva o seu valor e indissolubilidade como comunidade e comunhão de toda a vida. A maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas expressa-se de diversas maneiras. Portanto, como para dizer, não foquemos apenas o olhar na adoção, mesmo se o Papa depois trata a questão da adoção de maneira, a meu ver, muito, muito feliz, na medida em que mete o dedo na ferida de um grande problema que hoje está nas nossas culturas, porque não há sequer, muitas vezes, das entidades oficiais, o criar daquelas condições que podem favorecer exatamente a adoção. Adotar é um ato de amor que oferece uma família a quem não a tem. E aqueles que assumem o desafio de adotar escolhem naturalmente e acolhem uma pessoa de maneira incondicional e gratuita. Tornam-se mediadores, mais uma vez, o Papa naturalmente chama a colação Deus para dizer que adotar é também oferecer àquela criança não apenas pais, mas também a experiência de Deus que esses pais vivem e que transmitem exatamente à criança adotada. Sabemos quantas vezes a criança a adotar vem de situações de grande sofrimento e de grande abandono sobre as grandes questões da educação e do crescimento. E uma delas, muitas vezes, é exatamente a questão de Deus. Portanto, quando o Papa fala aqui de fecundidade alargada, é exatamente para
salientar a importância que tem exatamente esta transmissão do amor de Deus e serem instrumentos de Deus junto da criança. Portanto, o interesse prevalecente da criança deveria ser sempre inspirar as decisões sob a adoção e o acolhimento, ou seja, fazer de maneira que mesmo uma família com muitos filhos possa deixar marca na sociedade onde está inserida, desenvolvendo outras formas de fecundidade que são uma espécie de extensão do amor que sustenta essas famílias. Portanto, o Papa diz que esta forma mais alargada de fecundidade transforma a família num lugar de integração da pessoa com a sociedade e num ponto de união entre o público e o privado. Os cônjuges precisam de adquirir consciência clara e convicta dos seus deveres sociais. Ou seja, o Papa está a falar dos cônjuges cristãos, fundamentalmente, para dizer que a vocação matrimonial vai para além da própria sociedade, ou melhor, para além da própria família, para atingir a própria sociedade em si mesma. Nenhuma família pode ser fecunda se se concebe como demasiado diferente ou separada. Aqui o Papa dá o exemplo da família de Nazaré, cheia de graça e de sabedoria, que não era vista como uma família estranha, nem apenas como uma família especial por ter apenas aquela criança, nem como um lar aliado e distante das outras pessoas. Depois o Papa dá aqui uma série de exemplos sobre a maneira como as pessoas olhavam para a família de Nazaré. E diz isto num contexto atual que é muito importante, como que para dizer que as famílias se devem salvaguardar da tentação de serem famílias separadas, famílias fechadas, famílias encerradas numa cultura que não se abre ao social, aos outros, digamos assim, a uma dimensão mais vasta e mais alargada da família. Tanto mais que hoje, como nós sabemos, não existe o conceito de família alargada e o que pode, de alguma maneira, também obviar a esta tentação de fechamento é fazer com que se desenvolva este sentido de fecundidade mais alargada. E a chamar a atenção para o risco que isto corre, o Papa diz: acontece que algumas famílias cristãs, pela linguagem que usam, na maneira de dizer as coisas, no estilo do seu tratamento, na repetição de 2 ou 3 assuntos, são vistas como famílias distantes, separadas da sociedade, e até os próprios parentes se sentem muitas vezes desprezados ou julgados por elas. Atenção, o Papa pode estar aqui a fazer referência a algumas famílias fechadas na sua própria experiência cristã, quando a experiência cristã deve servir exatamente para alargar visões, para abrir horizontes, para fazer com que a família seja o mais aberta possível, não só aos seus membros da sua família, mais alargada, mas até mesmo à própria sociedade. E a terminar, o Papa diz: um casal de esposos que experimenta a força do amor sabe que este amor é chamado a sarar as feridas dos abandonados, a estabelecer uma cultura do encontro, a lutar pela família, pela justiça. Deus confiou à família o projeto de tornar doméstico o mundo, ou seja, de tornar o mundo uma família. As famílias magnânimas e solidárias abrem espaço aos pobres, são capazes de tecer uma amizade com aqueles que estão a viver pior do que elas. Às vezes
nem sequer são famílias abastadas, mas que têm capacidade exatamente de se abrir aos outros. Provavelmente porque recordam aquela frase de Jesus: tudo o que fizestes ao mais pequenino dos meus irmãos, a mim mesmo o fizestes. Ou então aquela outra frase de Lucas, em que Jesus diz: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás feliz. Portanto, o segredo de uma família feliz consiste exatamente nesta fecundidade alargada, ou seja, neste abrir-se ao mundo. Com o testemunho e também com a palavra, as famílias falam de Jesus aos outros, transmitem a fé, despertam o desejo de Deus e mostram a beleza do Evangelho e do estilo de vida que eles propõem e que eles procuram viver. Assim, os esposos cristãos pintam o cinzento do espaço público, colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, de defesa das pessoas mais frágeis, de uma fé luminosa e de uma esperança ativa. A fecundidade destas famílias alarga-se, traduzindo em 1001 maneiras de tornar o amor de Deus presente na sociedade. E agora é curioso, a terminar este pensamento sobre a fecundidade alargada, o Papa usa uma expressão que pode parecer à primeira vista ligada apenas ao corpo, como corpo individual, mas o Papa aquilo a que se quer referir é exatamente esta dimensão alargada social do corpo que é a experiência eclesial, ou seja, do próprio corpo de Cristo. O Papa parte de uma passagem de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo enfrenta uma situação vergonhosa da comunidade, na medida em que ele próprio diz: enquanto um passa fome, estamos a falar dos ágapes que se celebravam naquela altura, as refeições ligadas à experiência da própria Eucaristia. Enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Porventura não tendes casas para comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Portanto, Paulo estava-se a referir ao corpo eclesial e à ofensa que constituía um exagero desta natureza. Aqueles que comiam abundantemente e ficavam embriagados, e aqueles que passavam fome, que se encontravam na mesma experiência eucarística, muitas vezes envergonhados daqueles que têm tanto perante eles que não tinham nada. Então o Papa, partindo exatamente desta experiência, diz que a fecundidade alargada deve enriquecer-se ainda pela própria experiência da Eucaristia. A Eucaristia exige a integração no único corpo social. E depois usa aqui uma comparação também, sempre na perspectiva do corpo do Senhor, que é o corpo da Igreja, para dizer que se não somos capazes de amar este corpo bíblico, ou melhor, peço desculpa, este corpo eclesial, que é o corpo da Igreja, quando nos aproximamos da Eucaristia, em vez de comungar, digamos assim, o corpo eucarístico de Cristo, que é não só a Eucaristia propriamente dita, mas também o corpo eclesial, corremos o risco de comer a nossa condenação. Conhecem todos aquela expressão: quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor é réu de morte. Esta palavra, que nem sempre é compreendida, quer dizer que nós precisamos de privilegiar, precisamente através da Eucaristia e pela perspectiva eucarística, este corpo eclesial que é o corpo de Cristo. E por isso a família deve ser o primeiro grande instrumento
que favorece exatamente este corpo eclesial que se alimenta da Eucaristia. Por isso mesmo é que, de alguma maneira, abate as diferenças e abre as portas à vida da família com um sentido cada vez mais amplo. E agora, precisamente sob a égide desta expressão, a vida da família em sentido amplo, e é curioso, o Papa agora vai voltando desta amplitude da fecundidade conjugal, situa de novo a família naqueles que são os grandes elementos constitutivos da vida familiar. Ou seja, ser filho, ser pai e ser irmãos. Então, estamos a terminar, mas é exatamente isto agora que é importante perceber a mensagem que o Papa quer transmitir. Ser filho, mesmo quando já se é pai, como quer dizer, já não se é filho pequeno na fase da educação, mas já se é filho adulto e maduro, muitas vezes tendo já constituído a sua própria família, não nos podemos esquecer de que somos filhos. Não faz bem a ninguém, diz o Papa, perder a consciência de ser filho. Em cada pessoa, mesmo quando se torna adulta ou até idosa, quando passa também a ser progenitora ou desempenha funções de responsabilidade, nunca deixa de ser filho. Nela permanece a identidade de filho. Portanto, o grande dom da vida é o primeiro presente que recebemos e, portanto, é o presente da filiação. O Papa diz isto e eu acho muito curiosa esta sua reflexão para dizer que nós só compreendemos os idosos se continuamos a saber ser filhos. E os próprios idosos só conseguem continuar a abrir-se, a aceitar a relação com os mais novos, se também neles ainda existir a imagem e a experiência do que foi para eles ser filhos. O vínculo virtuoso entre as gerações é garantia de futuro e de uma história verdadeiramente humana. Uma sociedade de filhos que não honram os pais é uma sociedade sem honra. É uma sociedade destinada a encher-se de jovens áridos e ávidos, provavelmente ávidos daquilo que nunca tiveram. Mas isto é como que para dizer que, naturalmente, aquilo que nos permite fazer a experiência da filiação é também ter feito a experiência de pais que são verdadeiramente pais, que geram a consciência da filiação. E são exatamente esses pais que souberam ser filhos e que souberam educar os filhos, aqueles que os filhos não deixam abandonados. Portanto, os pais não devem ser abandonados nem descuidados, mas o seu unir-se em matrimónio deve, de alguma maneira, garantir a proteção, tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, é o fruto de ter constituído pai e mãe, esposa e marido, uma só carne. É muito interessante ver o matrimónio nesta perspectiva de criar filhos, mas ao mesmo tempo de criar filhos que sejam capazes de se ocupar dos pais. E a propósito dos idosos, o Papa não deixa de abordar aquelas questões que, ao fim e ao cabo, são as questões mais problemáticas de hoje. Recorda o livro dos Salmos, onde se diz: não me rejeites no tempo da velhice, não me abandones quando já não tiver forças. O Papa diz que este é o brado dos idosos que temem o esquecimento e o desprezo. E isto, disse o Papa ainda, interpela as famílias e as comunidades, porque a Igreja não pode nem quer conformar-se com uma mentalidade de impaciência e muito menos de indiferença
e desprezo em relação à velhice. Os idosos, diz o Papa, são homens e mulheres, pais e mães, que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária por uma vida digna. Mais uma vez, o Papa, que ultimamente tem falado na festa dos avós e na relação entre avós e netos que vivemos nestes últimos dias, nestas últimas semanas, o Papa exprime aqui os seus sentimentos e diz: como gostaria de uma igreja que desafia a cultura do descarte com a alegria transbordante de um novo abraço entre jovens e idosos. E depois, referindo-se ao Papa João Paulo II e citando-o, diz: especialmente depois de um desenvolvimento industrial e urbanístico desordenado, todas estas circunstâncias forçaram e continuam a forçar os idosos a situações inaceitáveis de marginalização. Vão já longe os tempos em que os idosos viviam até ao fim da sua vida no seio das famílias e eram cuidados no seio da família. Muitas vezes são ainda os avós hoje, aqueles que ainda não estão nos lares naturalmente, que são os que asseguram a transmissão dos grandes valores aos seus netos. E muitas pessoas podem constatar que devem a sua iniciação na vida cristã precisamente aos seus avós. E quantos daqueles que ainda estão numa vida mais ou menos ativa, não recolhidos em lares, são o grande suporte dos próprios pais, que hoje, numa vida tremenda de trabalho e de ocupação do pai e da mãe, são o grande recurso que os próprios pais daquelas crianças têm na pessoa e na figura amorosa dos seus próprios pais, que são avós daquelas crianças. Numa civilização, pergunto ao Papa, presta-se atenção ao idoso? Há lugar para o idoso? Então, se não é verdade isto, esta civilização só vai em frente se souber respeitar os idosos e a sua sabedoria. E quase a concluir, faltam apenas poucos números deste último capítulo que estamos a tratar. O Papa diz que numa sociedade onde falta a memória histórica, há um déficit grave na nossa sociedade. É uma mentalidade imatura do já está ultrapassado. Quantas vezes ouvimos isto no comentário acerca das pessoas, da sua cultura, do seu modo de ver, da sua não atualização com os tempos modernos. Conhecer e ser capaz de tomar posição perante os acontecimentos passados é a única possibilidade de construir um futuro que tenha sentido. O Papa afirma, e de forma muito clara, não se pode educar sem memória, sem tradição, sem passado. Uma família que não respeita nem cuida os seus avós, que são uma memória viva e rica, é uma família desintegrada, é uma família que recorda, é uma família sem futuro, ao fim e ao cabo. O fenómeno contemporâneo deste sentir-se órfão, em termos de descontinuidade, de desenraizamento, da perda das certezas que dão forma à vida, desafia-nos a fazer das nossas famílias um lugar onde as crianças possam lançar raízes no terreno de uma história coletiva. É muito interessante, e o Papa toca aqui uma série de questões que são questões gravíssimas da cultura e da sociedade em que nós vivemos, e que são questões fraturantes entre exatamente as diversas dimensões e faixas etárias da própria família.
E a terminar, o Papa fala de uma outra questão, que é aquela que enunciei no início: filhos, pais e irmãos. Eu penso que ninguém consegue aprender a ser pai se não fez uma experiência madura de filiação e se não fez, nessa mesma fase, uma experiência profunda de fraternidade. A relação entre os irmãos aprofunda-se com o passar do tempo. E o laço de fraternidade que se forma na família entre os filhos, quando se verifica num clima de educação para a abertura aos outros, é uma grande escola de liberdade e de paz. Em família, entre irmãos, aprendemos a convivência humana. É precisamente isto, é esta experiência através da qual a família introduz a fraternidade no mundo. Crescer entre irmãos proporciona a bela experiência de cuidar uns dos outros, de ajudar e ser ajudado. Por isso, a fraternidade na família resplandece de modo especial quando vemos a solicitude, a paciência e o carinho com que é circundado o irmãozinho ou a irmãzinha mais frágil, às vezes doente ou deficiente. É preciso ensinar esta paciência aos filhos para que eles se tornem verdadeiramente irmãos. Nos casos em que não se pode ter mais de um filho, é preciso encontrar formas de a criança não crescer sozinha ou isolada. Mesmo aos filhos únicos, nós temos o grave dever de lhe dar a experiência da fraternidade. E agora, a terminar o capítulo, o Papa usa uma expressão que, no fundo, explica tudo isto que ele tem estado a dizer. Para que tudo isto seja possível, em termos de filiação, de paternidade e de fraternidade, é necessário que todos tenhamos um coração grande. Com efeito, além do círculo pequeno formado pelos cônjuges e seus filhos, temos a família alargada que não pode ser ignorada. Temos de fazer a experiência do amor entre os membros da mesma família. Naturalmente, entre pais e filhos, entre irmãos e irmãs, entre parentes e familiares. É animado e impelido por um dinamismo interior e incessante que leva a família a uma comunhão sempre mais profunda e intensa, fundamento e alma da comunidade conjugal e familiar. E agora, mesmo a concluir, o Papa diz: esta família alargada não é só família alargada no sentido da nossa pessoal família alargada, mas a família aberta às outras famílias. Diz o Papa, esta família alargada deveria acolher com tanto amor as mães solteiras, as crianças sem pais, as mulheres abandonadas, que devem continuar a educação dos seus filhos, as pessoas deficientes, que requerem muito carinho e proximidade, os jovens que lutam contra uma dependência, as pessoas solteiras, separadas ou viúvas, que sofrem a solidão, os idosos e os doentes que não recebem apoio dos seus filhos, até incluir no seio dela mesma família, mesmo os mais desastrados nos comportamentos da sua vida. Voltem a este número 197 e voltem a lê-lo, porque é de uma grandeza e é aquela dimensão que verdadeiramente alarga o amor das famílias. Sem esta visão, nunca seremos verdadeiras famílias cristãs. E como se não tivesse dito ainda tudo, exatamente no último número deste capítulo, que é o 198, vê-se mesmo que isto é típico do Papa Francisco. Por isso, não se pode esquecer nesta família alargada que estão também o sogro e a sogra e todos os parentes do cônjuge. Só ao Papa Francisco é que vêm estas ideias.
A união conjugal exige que se respeite as suas tradições e costumes. Se procure compreender a sua linguagem, evitar maledicências, cuidar deles, integrá-los de alguma forma no próprio coração, embora se deva preservar a legítima autonomia e a intimidade de cada casal. Mas hoje, e eu felizmente conheço, e vocês certamente também conhecem, muitas experiências. Ainda há dias estive numa família onde um dos cônjuges fazia anos e encontrei exatamente esta vastidão da relação familiar, não só na família de um dos cônjuges, mas também na família do outro cônjuge. E conheço e tenho vivido experiências felizes, agradáveis, onde encontro muitas vezes os filhos com os pais de um e outro cônjuge nas suas próprias casas ou na casa de um dos progenitores do filho ou da filha, o homem ou da mulher que se casaram e onde se encontram todas as famílias. Podemos dizer que nem todos têm capacidade, às vezes, económica de disposição de uma casa grande à altura disto, mas é uma felicidade quando a gente vê que as famílias não separaram, não dividiram, como acontece infelizmente muitas vezes nos nossos tempos. Um Natal é passado com os pais, o Ano Novo é passado com os outros. Quando é possível juntar no mesmo Natal ou na mesma passagem do ano os pais de um e de outro, sem separar ninguém, é a experiência mais gratificante daquilo que foi esta mensagem que o Papa quis transmitir, exatamente através deste conceito de fecundidade alargada e de família alargada.